Olá pessoal, nessa aula então a gente vai falar, né, de uma forma um pouco mais detalhada aí, focando os filtros FIR, tá? Então olha só, filtros, né, de uma forma geral, né, eles são utilizados, né, para a gente realizar operações seletivas em frequência, né? Ou seja, deixar passar uma determinada faixa de frequência ou rejeitar uma determinada faixa de frequência. Então a gente pode dizer que idealmente, né, quando a gente está pensando em filtros, a gente pode estar falando de algum desses filtros que a gente está vendo aqui. Então eu posso ter um filtro passa-baixa, né, que vai ser um filtro aqui que ele vai deixar passar todas as frequências de 0 até uma frequência de interesse, e a partir dessa frequência aqui de interesse, ele não deixa passar mais nenhuma frequência, tá? Se eu tiver interessado num filtro passa alta, o que ele vai fazer? De 0 até agora a minha frequência de interesse, ele não vai deixar passar nada. E dali para frente ele deixa passar, né, qualquer conteúdo espectral que exista. Eu posso também ter um filtro passa-faixa, né, que nesse caso aqui, ele só vai deixar passar um conteúdo espectral, né, dentro de uma faixa, ou uma banda aqui, né, determinada por duas frequências aqui, uma frequência inicial e uma frequência final, tá? Ou eu posso ter ainda um rejeita-faixa, que ele vai deixar passar todas as frequências e vai rejeitar uma faixa de frequências, né, determinadas aí novamente, né, por uma frequência inicial e uma frequência final, tá? Então o filtro FIR ele pode ser realizado, né, para realizar essas operações. Tá? E dependendo da resposta ao impulso, eles podem ser classificados aí em filtros do tipo 1, 2, 3 ou 4. Né? Então, por exemplo, filtros do tipo 1 e 2, eles são utilizados aí para implementação de filtros passa-baixa. Né? Se eu quiser filtro passa-alta, né, normalmente eu vou estar utilizando aí filtros do tipo 1 e 4. Né? Um passa-faixa, né, eu consigo fazer com qualquer tipo. Tá? E um rejeita-faixa somente com filtros do tipo 1. Tá? A gente vai discutir mais para frente na aula qual que é a diferença entre cada um desses tipos. Então, olha só, os filtros FIR eles vão ser utilizados aí para diversas aplicações práticas, né? Por exemplo, né, processamento de voz, processamento de imagem, e normalmente, né, os filtros eles são projetados a partir de uma especificação em frequência. Na semana que vem, quando a gente for falar de projetos de filtro, isso vai ficar mais claro. Tá? Mas normalmente eu vou ter aí uma especificação em termos de magnitude e fase desses filtros. De uma forma geral, o que é desejável em termos de fase? Né? É desejável que eu tenha uma fase linear. Porque se eu tiver uma fase linear, a gente sabe lá da transformada de Fourier, né, que eu adicionar, né, uma fase linear, né, a um espectro, corresponde lá no domínio do tempo ou no domínio das sequências a simplesmente eu causar um deslocamento na resposta. Tá? Então, esse é o melhor dos mundos para mim. Né? Quer dizer, ele não distorce a minha resposta, ele simplesmente, né, desloca essa resposta. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de filtros FIR, por exemplo, aqui que não estão apresentando fase linear. E aqui em cima a gente tem, né, a representação, né, da resposta em fase de filtros com fase linear. Então, a gente percebe nesse caso aqui que esse filtro ele dá um salto aqui, né? Mas esse salto aqui nada mais é do que a troca do sinal da magnitude. Né? Lembra que quando eu troco de sinal de mais para menos ou menos para mais, né, na verdade a gente está adicionando uma fase de π radianos aí. Tá? Então por isso que a gente percebe. Mas a gente vê aqui que tanto nesse caso aqui quanto nesse caso, né, a resposta é uma reta, ou seja, ela é linear. Bom, para a gente analisar, né, o filtro FIR, vamos considerar primeiro, né, um sistema que representaria, né, um filtro ideal. Tá? Então, imagina que eu tenho um filtro que tem essa resposta aqui. Né? H de ômega é E na menos J alfa ômega. Tá? Para ômega menor do que π. Tá? E sendo alfa aqui simplesmente um número real. Bom, isso quer dizer o quê? Que a magnitude, né, desse filtro aqui dentro da banda de passagem é igual a 1. Né? O módulo aqui é igual a 1. E eu vejo que a fase vai ser simplesmente o quê? Menos alfa vezes ômega, né? Ou seja, a fase é linear. Então a gente percebe que esse filtro, né, é o melhor dos mundos para mim. Porque o que ele faz? Né? A resposta dele, né, a hora que eu aplico uma entrada nesse filtro, dentro da banda de interesse, né, de passagem, ele deixa passar tudo e multiplica só por 1. Ou seja, o que entra sai, ele não modifica.
tá? E ele vai simplesmente adicionar, né, a saída um deslocamento em relação à entrada. Tá? Então ele não modifica o meu sinal e deixa passar exatamente, né, o espectro, aquela faixa de espectro que eu estava interessado. Bom, mas o que acontece? Né? Na prática, né, eu não consigo fazer um filtro com aquela característica. Inclusive a gente discutiu isso lá na videoaula 7 quando a gente falou de digitalização, né, que a gente falou que na prática eu tenho filtros que não conseguem, né, ter uma banda de transição que seja nula. Então sempre vou ter uma banda de transição aí diferente de zero que corresponde a um filtro que não é um filtro ideal. Tá? Então, além disso, né, se a gente pegar essa resposta aqui e calcular a sequência associada a ela, né, a transformada inversa, eu vou ver que a minha resposta aqui é uma resposta que vai de menos infinito a mais infinito. Ou seja, eu teria infinitos coeficientes para implementar esse filtro. Né? Então, eu não consigo implementar esse filtro. E mais do que isso, né, a gente percebe, né, que a minha resposta h de n ela é diferente de zero para n menor do que zero. Ou seja, esse filtro, além de tudo, né, além de ter uma resposta infinita, ele é não causal. Tá? Bom, então o que é o melhor que eu posso fazer? O melhor que eu posso fazer é tentar me aproximar desse filtro, mas através de uma implementação que seja possível, né, e que seja causal. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar estabelecer aqui, né, uma resposta, né, de comprimento m mais 1 aqui, né, de 0 até m, né, se eu estiver escolhendo um filtro de ordem m, que vai corresponder aí a algo que seja próximo do que seria a resposta desse filtro ideal, só que dentro desse intervalo só. Né? Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar aquela resposta do filtro ideal e truncar ela. Né? Eu vou pegar um pedaço do que seria o filtro ideal, para tentar fazer um filtro que seja realizável. Né? Então imagina aqui que eu quisesse fazer um filtro de ordem 14, m igual a 14, então eu vou ter o quê? 15 coeficientes. Então eu vou pegar, a partir dessa resposta que eu tenho aqui, que é infinita, eu vou extrair, né, uma janela com 15 coeficientes. Né? A gente vê que a resposta é simétrica, né? Então eu vou pegar uma janela simétrica em torno da origem. Né? Então eu ficaria com essa janela aqui, que é como se eu tivesse truncado aqui, né, esse pedaço aqui da resposta do filtro ideal. Bom, mas o que a gente observa? Que essa resposta ela é não causal. Né? Ela tem elementos aqui, né, que estão para n menor do que zero. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar, né, essa resposta aqui para tornar ela causal. Né? Como a minha janela, né, a gente pegou ela simétrica em torno da origem e eu tenho ordem m, eu vou fazer o quê? Como está metade, né, na parte negativa e outra metade na parte positiva do eixo, eu vou puxar m sobre 2 para que eu tenha finalmente, né, uma resposta que seja causal. Tá? Bom, quando a gente faz isso, vai ter algumas implicações, né? Porque qual que será que é a resposta desse filtro agora? Né? Não é a resposta do filtro ideal, né? Eu trunquei ele. Tá? Essas questões vão ser respondidas na semana que vem, quando a gente for entrar na parte de projetos. Tá? Mas a ideia, né, de uma das maneiras possíveis aí de eu implementar esse filtro seria essa que eu falei para vocês agora. Tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho, né, dos tipos de filtro. Né? Então, dependendo da resposta ao impulso, né, eu posso ter um filtro FIR aí do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 ou do tipo 4. Tá? Então, vamos ver qual que é a característica de cada um deles. Então, um filtro FIR do tipo 1, né, de ordem m, né, aqui a gente está vendo a resposta ao impulso dele, né, eu tenho m coeficientes. Tá? Então, ela se caracteriza o quê? Por ela ser uma resposta simétrica e a ordem desse filtro m ser par, um número par. Tá? Dizer que a resposta é simétrica é dizer que h de n é igual a h de m menos n. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um filtro que tem a resposta igual a 1 no intervalo de 0 até 4, né, eu tenho o filtro com essa resposta aqui. Tá? A gente percebe, né, que dizer isso daqui corresponde a se eu pegar aqui exatamente aqui no eixo de simetria e girar a resposta, eu obtenho a mesma resposta. Né? Então, eu tenho que h de n é igual a h de m menos n. Tá? Bom, eu poderia também ter escrito dessa forma aqui. Tá? Mas muitas vezes, que nem eu tinha comentado antes com vocês, a gente vê, né, simplesmente a especificação dessa forma aqui. Tá? A descrição do filtro simplesmente através da descrição dos seus coeficientes.
Bom, e um filtro do tipo 2? O filtro do tipo 2, ele vai se caracterizar o quê? Ele também tem uma resposta a impulso simétrica, só que agora a ordem dele é ímpar, tá? Essa é a diferença. Então eu tenho aqui a resposta simétrica, mas a ordem do filtro é ímpar. Então eu poderia ter como exemplo, né, um filtro bem parecido com o anterior, só que agora ó, ele vai de 0 até 5, né? Então a ordem dele é 5, tá? Então eu tenho aqui, né, a representação da resposta ao impulso, né? De novo aqui, né, h de n é igual a h de m menos n, tá? Poderia ter escrito dessa forma, e a gente observa, né, que no caso desses filtros aqui, né, a função de sistema ela vai ter um zero lá em menos 1, que corresponde a π. Tá? Então eu tenho um zero aqui em π. Bom, falando agora dos filtros FIR do tipo 3, então o que vai ocorrer agora? O tipo 3, eu vou ter uma resposta agora que ela é antissimétrica, e a ordem é par. Tá? Dizer que ela é antissimétrica é dizer que h de n é igual a menos h de m menos n. Tá? Então, como exemplo aí, a gente poderia ter esse filtro aqui, né? Delta de n menos delta de n menos 2. Tá? Então, a gente tem aqui, a ordem dele é 2, e a gente percebe, né, que se eu rotacionar ele, né, no eixo de simetria, o filtro que eu obtenho é exatamente o anterior, só que multiplicado por menos 1. Né? Então, o que estava positivo aqui passa a ficar negativo, né, viria para cá, e aqui o que está negativo ficaria positivo. Né? Então, eu tenho que h de n é igual a menos h de m menos n. Tá? E por fim, né, a gente tem o... perdão, deixa eu só comentar aqui com vocês. Esse filtro aqui, né, a gente vê que ele tem um 0 em menos 1, que corresponde a π, e ele tem um 0 em 1 também, que corresponde a 0. Lembra que 0 é indistinguível de 2π, né? Então eu tenho um 0 em 0, um 0 em π e 0 em 2π. Tá? Vamos falar agora do sistema do tipo 4. Né? Então são filtros FIR, que têm resposta antissimétrica, e a ordem agora é ímpar. Tá? Então, um exemplo seria, né, h de n igual a delta de n menos delta de n menos 1. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo desse filtro, né? Essa seria a resposta ao impulso. E a gente observa, né, que esse filtro ele tem um 0 em z igual a 1, que corresponde à frequência 0 e 2π. Tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês em termos das características de um filtro FIR. Né? Então perceba, né, quando eu tenho filtros do tipo 1, 2, 3 e 4, eles têm fase linear. Então, quando eu for projetar, normalmente eu vou estar interessado em fazer projeto de filtros FIR que seja de um desses tipos, que daí eu não preciso me preocupar com a fase. Eu sei que a fase vai ser sempre linear. Tá ok? Bom, então na próxima aula a gente entra mais em detalhes aí em relação aos filtros IR. Então até lá, pessoal.